Muito bem, estamos ao vivo. Seja bem-vinda, lindona, para mais uma live de quarta-feira. E hoje a gente vai bater um papo legal com Nath Rezende. Vamos falar do tema é Tempo de Florescer. Seja bem-vinda você que está chegando, você que está assistindo aqui no replay. Seja muito bem-vinda. Todas as quartas às 18 horas a gente faz uma live aqui para o seu crescimento, para a sua evolução, para o meu crescimento, para a minha evolução, ok? E agora é o momento que você clica no aviãozinho e compartilha aí com pelo menos 10 amigas para que possam assistir a live com a gente. A gente não, né? Porque eu não vou assistir. Vamos lá, tô clicando aqui compartilhando. Oi, Nath, oi, Bianca. A Nath já chegou, minha convidada especial. E nós vamos conversar aí sobre o nosso tema de hoje. Já vou chamar ela aqui pra gente conversar. Vamos lá. Bem-vinda você que tá chegando, ó. Você que tá chegando com pelo menos 10 amigas pra assistir essa live, beleza? Pra não perder esse conteúdo. Oi, Adri, bem-vinda. Ó, tô fazendo a solicitação aqui pra Nath. Vamos ver, deixa eu aceitar. Pronto! Boa noite, lindona. Você tá me ouvindo? Ai, gente, tivemos aí internet, né? Deve ser internet. Vamos lá, hoje eu vou receber a Nath, a gente vai falar desse tema, né? Tempo de florescer. E eu quero começar essa live te fazendo uma pergunta. Você está florescendo ou está definhando? Você sabe que no desenvolvimento humano não existe estagnação. Ou a gente evolui, ou estamos regredindo. Ou estamos florescendo, ou estamos definhando. Deixa eu ver aqui que a Nath mandou. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui. Ai, a internet tá ruim. Vamos ver. Vamos ver aqui. Oi, Ivone, seja bem-vinda. Andréia, bem-vinda, Andréia. Olá, boa Olá! noite! Você tá me vendo bem agora? Estou te vendo bem, estou procurando um filtro lindo aqui, por isso que eu caí da outra vez. Deixa eu ver se esse filtro vai ficar muito escuro. Gente, é muito bom estar aqui com vocês! Muito bom te receber. Oi, Dani, bem-vinda, Dani. Muito bom te receber, Nath. Falar desse tema aí, né, que a gente estava conversando no WhatsApp, né, como nós temos um conteúdo semelhante, né? É muito lindo porque é o mesmo propósito, mesmo que seja um pouquinho diferente a abordagem, a gente está unindo forças na mesma direção, né? Isso é claríssimo e isso me emociona demais. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo perfeitamente, tá ok. Quem tá vendo a gente pode me dizer se o barulho do ar-condicionado está muito forte, gente? Porque deu um calorão aqui agora, eu liguei, mas qualquer coisa eu desligo. Não, não tá dando de ouvir, não. Aqui tá friozinho. Bom, é porque aqui no Rio estava fresco, tanto que eu botei uma manguinha, aí agora já esquentou de novo, mas tá tudo bem. Tudo certo. Então vamos falar desse tema aí, né? É tempo de florescer. Eu tava falando para as meninas antes de você entrar, né? Que no desenvolvimento humano não existe estagnação. Ou você floresce ou você definha, né? E nós estamos num tempo de que a gente precisa ativar mesmo, ativar nosso máximo potencial, tirar os empecilhos do meio da jornada que nos impedem de florescer, né? Eu costumo fazer uma analogia, né, Nath? Que a nossa vida é uma jornada. E entre nós e o nosso destino existem desafios, existe buraco, montanha, distrações. E muitas vezes esses desafios é que nos impedem de chegar lá até o destino, né? Nos impedem de florescer, de evoluir, de fazer a diferença. E é um tempo de verdade de a gente realmente, sabe, regaçar as mangas e dizer, olha, não, vamos enfrentar esses desafios, vamos se fortalecer, para quê? Porque a gente precisa florescer, fazer a diferença na vida de outras pessoas, impactar positivamente as outras pessoas que estão à nossa volta.
Eu adorei que você associou florescer a enfrentar desafios. Até anotei aqui, porque eu estava anotando sobre... Estava refletindo sobre isso quando eu acordei, olhei para a agenda, falei, nossa, que tema, né? Tempo de florescer. Como é que será que essas mulheres vão entender? O que é florescer, por exemplo, para um público que te segue aqui? Grazi, eu sei o que é florescer para o meu público. E aí eu fiquei assim, pensando, o que será que é florescer para essas mulheres? Você tem em mente, assim, o que pode ser florescer para o ateliê que está aqui assistindo a gente, alguém que está vendo a gente, o que é florescer para você? Porque quando eu penso em florescer, eu penso na beleza das flores, claro, e automaticamente eu associo, e eu quero falar também sobre isso. Sim, isso que eu ia falar. A flor, quando ela está, né, florescendo, ela fica muito bela, muito linda, né? E ela faz a diferença lá no jardim que ela tá, né? Quando ela está realmente florescendo. E é nesse sentido que eu falo florescer, sabe, Nath? É você permitir que toda a sua beleza venha para fora, apareça essa beleza. Só que o que acontece? Muitas de nós, né? Eu por muito tempo estive assim, por causa das circunstâncias, por isso que eu trouxe os desafios, né? Por causa das circunstâncias, a gente fica bloqueada, travada, impedida de florescer e aí não consegue fazer diferença ali onde está. Então, é realmente isso. Eu acredito que o florescer é você deixar essa beleza que você tem irradiar as outras pessoas à sua volta, né? Fazer a diferença onde você estiver. Eu adorei, Grazi. É muito assim, né? Mas é tão raro a gente se sentir desse jeito, né? Falando a real, assim, quem for me seguir depois dessa live vai ver que eu mando a real mesmo. A gente precisa ter um espaço seguro para falar a verdade. E assim, ó, Flor, quando que a gente se sente assim linda para se expor? O dia a dia é tão implacável para a maioria das mulheres, e as mulheres com quem eu trabalho são mulheres empreendedoras, igual a gente. São mulheres que têm 1000 funções e 1000 papéis. Então, se eu falar assim, ó, é tempo de florescer, eu vou pensar, gente, eu não sei a última vez que eu me priorizei. Pelo menos as que chegam até mim com algum tipo de queixa, né? Nath, às vezes eu não sei nem, às vezes elas não sabem nem dizer o que é. E é por isso que eu tô falando isso aqui, porque eu acho que muitas precisam ser reconhecidas nisso, como eu também me sentiria se eu estivesse ouvindo. Nath, eu não sei o que é, eu só sei que parece que falta alguma coisa para eu florescer, para eu mostrar essa beleza toda para o mundo. Eu até acredito. E aí, o que eu estava refletindo hoje, vê se faz sentido, Grazi. Eu falo muito sobre dar frutos, porque eu falo com mulheres empreendedoras e eu ajudo no faturamento, destravar o faturamento, destravar as relações, os resultados de um modo geral. E o resultado é o fruto. Todo mundo conhece a árvore pelo fruto, certo? Então, se a gente está dando fruto, a gente fica em paz. Ah, eu tenho fruto para dar, logo eu tenho fruto para vender. Só que o fruto vem depois do florescer. Olha que lindo. Se o florescer tivesse relacionado ali à primavera, o verão, que está relacionado ao fruto, vem depois. E eu falo muito sobre ordem, né? Se você não está dando frutos, é porque tem alguma desordem que você está vivendo. E olha que lindo. Ontem, na mentoria que eu dei ontem, a gente foi a fundo nessa questão do florescer. Por quê? Florescer tem a ver com... Eu anotei 4 coisinhas. Posso compartilhar? Vê se faz sentido para você. Claro, com certeza. Por isso que eu amei enfrentar desafios, porque eu coloquei aqui junto com a listinha. A listinha ficou com 5. Tem a ver com se abrir. Quando a gente vai tratar especificamente um problema de vendas, a gente descobre que a mulher não está disponível para ser vista, para trocar, para dar e receber, para se relacionar. Ela está com alguma questão interna, alguma dor, algum dilema que ela não consegue se abrir. Então, florescer é sobre se abrir. Também é sobre se expor. Isso que a gente está fazendo aqui é um florescer que muitas mulheres não conseguem abrir uma live, não conseguem fazer um stories, não se sentem seguras para isso. Então, florescer tem a ver com se expor. Tem a ver com gerar valor e superar desafios. Eu botei junto assim, porque gerar valor tem a ver com você expor a sua beleza da flor, mas alguém pode pisar em cima de você. Na flor, não é assim, no gramadinho, ou querer te cortar. Então, também tem a ver com se expor, gerar valor e superar os desafios. E tem a ver, eu botei aqui, por fim, com se permitir ser admirada. Cara, isso é muito, muito crônico entre as mulheres. As mulheres não se veem assim. Elas querem dar... Ó, meu público é assim. Me diz como é que é o seu e quem tá aí assistindo, deixa nos comentários.
ela sabe o valor que o produto ou o serviço dela tem, sabe o valor que ela tem e dá. Passa o dia servindo. Serve o marido, serve os filhos, serve na empresa, serve no trabalho, serve no Instagram. Mas ela ouvir um elogio ou um feedback que seja, é um terror. Então também essa conta não fecha. Então ficou muito claro para mim que é tempo de florescer sim, se você quer dar frutos. Se você tem um fruto que você quer dar e você não está dando ainda, o florescer vem antes. É o que a gente trabalha nas dinâmicas invisíveis aqui, que é a minha especialidade. A gente fala de raiz. Então, eu amei esse tema, porque real é tempo de florescer, né? Já que todo mundo está no tempo de dar fruto. Como mulheres adultas, a gente está no tempo de dar fruto. Como é que é esse florescer aí? Para o seu... quais são os frutos aí que você vê das suas... Então, a gente já vai responder, tá? Tem algumas perguntinhas ali, eu fico querendo responder, mas eu vou responder a Nath primeiro. Então, Nath, eu super concordo com tudo que tu falou, realmente é assim. Você perguntou sobre o meu público, né? Eu tenho um passo antes do florescer. Por quê? Para você florescer, primeiro você precisa entender que é uma flor. E muitas vezes, né, eu vejo muitas mulheres, eu lido com muitas mulheres que querem essa evolução, que querem florescer, mas não conseguem entender, tipo assim, poxa, a Nath está florescendo, a Grazi está florescendo, beleza, mas será que florescer é pra mim? Será que eu sou uma flor? Qual é o meu valor? Quem eu sou? Sabe? A falta de clareza da identidade. Eu preciso entender quem eu realmente sou, entender que eu tenho sim o meu brilho, a minha luz, eu posso florescer, eu sou uma flor, só que eu preciso ativar isso em mim para que eu realmente floresça e venha dar frutos. Só que o que acontece? Muitas pessoas querem dar os frutos, querem, né? E pulam etapas e começam a fazer para mostrar o seu valor. Então não é o ser para fazer, é o fazer para ser. Então eu acredito que sim, todas nós precisamos florescer, é tempo de florescer, é tempo da gente realmente, sabe, se desbloquear para florescer e fazer diferença. Mas nós precisamos entender quem nós somos, para que todos os frutos que nós vamos dar, seja a partir de quem nós somos. Eu preciso entender quem eu sou para saber os frutos que eu vou dar, para fazer diferença na vida de outras pessoas. Essa é a semente, né, Grazi? É a semente certa, né? Certa. Show de bola. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Ingrid, vamos lá. Por favor, me dá uma luz. Tenho 2 bebês pequenos, estou presa sem colocar meus sonhos para fora, né? Tá com os sonhos presos aí. Nath, dá um conselho aí pra Ingrid, vamos lá. Eu não tô vendo as perguntas, desculpa até que eu fui falando, Grazi, porque eu não vi, as perguntas não estão subindo para mim. Qual é o nome dela que perguntou? Tá assim, Ingrid. Eu não sei se é uma abreviação, 2 filhinhos pequenos e não consegue florescer, é isso? Não consegue tirar os sonhos, né? Botar os sonhos para fora. Ingrid, olha, eu vejo você. Eu não tenho filhos ainda, mas eu só posso imaginar como é que é você, com toda a realidade de ser mulher, ainda ter 2 filhos. Mas dentro da visão sistêmica com a qual eu trabalho, que é uma visão de relações, de dinâmicas invisíveis que vem antes da gente manifestar resultados, florescer, além da semente ativada, como a Grazi trouxe perfeitamente, a semente errada vai dar o fruto errado. Não adianta ter a semente errada no solo certo. Você precisa entender qual é o seu lugar. E muitas vezes, na minha experiência com as minhas clientes, a mulher, quando vira mãe, acha que o único lugar que ela ocupa é o de mãe. E aí vem um monte de emaranhamento, como a gente fala, com a própria mãe, com a história familiar que cresceu. E aí, ao invés de a gente viver essa liberdade de continuar crescendo, porque ter filhos veio também dessa liberdade de crescer, a gente fica presa tentando resolver essas coisas do passado. É a mãe que se mete no relacionamento do casal, ou da criação dos filhos, ou esse monte de opinião que a internet traz sobre como ser mãe. Enfim, você fica tão envolvida que você esquece de ocupar o seu lugar em todas as relações.
Que relações são essas? No seu casamento, mas o primeiro lugar é o da sua identidade, como a Grazi trouxe, é o seu lugar em Deus. Depois tem o lugar nas suas relações de base, que é com o seu casamento e com seus filhos. Mas depois tem os outros lugares, nos seus círculos de amizade, no seu negócio, o seu lugar como empreendedora, que é você olhar e falar assim, bom, aqui sou eu que mando, depende 100% de mim. Enquanto na maternidade não, tenho um pai, tenho que consultar, aqui depende de mim. Então, qual é a minha postura adulta diante disso? E a maioria das mães que não conseguem colocar o seu chamado nas outras esferas para frente, estão com esse probleminha de emaranhamento. Então, a gente tem que entender que na vida adulta, a gente tem o nosso destino, que é o de ser bem-sucedido em tudo que a gente colocar à mão. Tem promessa sobre quem ativa a semente. Mas a gente também precisa entender que para ativar esse destino, a gente tem que fazer as pazes com essas historinhas. Então, olha só, nesse momento, faz sentido alguma coisa? Tem alguma questão ali familiar que fica ocupando sua mente, fica aprendendo, fica, de repente, travando? Sabe o quê? Sabe o que acontece muito? A gente ficar esperando aquela aprovação. Poxa, mas não me apoio, ninguém me ajuda, é muito pesado ser mãe. Esse tipo de coisa, apesar de ser verdade, e eu vejo você, muitas vezes está mascarando ali uma postura infantil, que é como a gente fala, que é ao contrário de uma postura adulta. E como é que a gente faz isso? Voltando para a ordem. Reconhecendo o seu lugar e o seu tamanho em todas as relações. E normalmente o primeiro passo é pai e mãe. Honrar e aceitar que tudo que a gente recebeu deles foi suficiente. Você consegue fazer isso? Fala pra gente aqui, dá um feedback para eu ver se te ajudou. Uma coisa muito importante, né? A gente entender que nós somos sistêmicas e precisamos encontrar esse equilíbrio, né? E eu vejo isso muito quando falamos de posicionamento, a gente já logo pensa na internet e tal, mas o posicionamento ele vai muito além, né? Você se posicionar como mãe, como esposa, né? Como mulher, se posicionar com seus valores, com suas verdades. E para isso, para você se posicionar, você precisa ter clareza realmente de quais são os seus valores, ter clareza das suas emoções, entender o que se passa com você que está trazendo esses bloqueios, né? Que ela mencionou, me sinto presa. O que está trazendo esses bloqueios? O que está te aprisionando? Você precisa buscar entender, né? E a gente às vezes faz isso no autoconhecimento, ou conversando com outras pessoas para tentar entender. Por quê? Porque a falta de clareza trava muitas pessoas e impede de realizar seus sonhos. E às vezes algo que te traz clareza vai mostrar para você o caminho, a maneira que você precisa se posicionar como mãe, como esposa, enfim, todas as áreas da vida que é importante. Ó, bem isso mesmo. Eu me preocupo muito com a aprovação da família. Ó, tá aí, tá aí. Então, aí, aproveitando o gancho dela, essa é clareza, certo? Ela acabou de ter a clareza. Isso é um problema mesmo, Ingrid. A gente não julga os nossos problemas, a gente olha para eles, né? Mas como é que resolve? E aí, a gente precisa abrir um pouco o nosso olhar para não só olhar com esse intelecto que a gente aprendeu. Então, eu tenho a clareza intelectual, cognitiva, de entender mesmo. Puxa, então eu espero a aprovação da minha família, é legal. Mas como que eu resolvo isso? Tem que ir na raiz. Então não deixa passar. Investe nisso mesmo. Fala com a gente no direct. Eu posso te falar no que consistiria esse ir a fundo, que não é muito lugar aqui. Mas não deixa passar, porque muitas vezes, sabe o que acontece? A gente já tentou de tudo. É o que eu muito escuto também. Já tentei de tudo. Já sei disso há anos. Mas não consigo resolver. Por quê? Porque também tem uma semente dentro de mim, junto com aquela de saber que eu sou filha amada, nasci para superabundar e para dar muitos frutos, tem uma outra semente que diz assim, ó, mas isso acontece com todo mundo. Aí tem uma outra semente que diz assim, ó, mas é muito difícil, já tentei de tudo, não vou conseguir. Então tem várias sementes concorrendo com o mesmo solo. Então a gente não pode, a gente precisa, além de ocupar o nosso lugar, defender o nosso lugar. E a gente defende olhando com carinho para o invisível. Então, depois no direct, se você quiser, posso te dizer o que é isso, mas basicamente é fazer um movimento novo de dentro para fora, na alma mesmo. Adorei.
Perfeito. E para quem tá chegando, né, entender isso, que uma das coisas importantes da nossa vida é buscar esse autoconhecimento, buscar essa clareza, mas entrar em ação, né? Buscar resolver logo, porque às vezes isso pode trazer mais frustração ainda. Se você não vai lá, não entra em ação, não continua caminhando para o seu destino. E a vida é isso mesmo, a gente tem que resolver problemas. Nós temos problemas. E que bom que temos, porque a gente tem capacidade para resolver. E cada problema nos fortalece, nos faz evoluir, nos faz florescer, né? E esses problemas, sabe o que eu penso, Nath? É, Todas nós passamos por dificuldades, problemas, várias coisas, né? Cada um, né, em um nível, mas enfim. Só que a gente precisa passar por isso para resolver esses problemas, para entender muitas vezes como faz isso para ajudar outras pessoas. Como que a gente falaria aqui se a gente não tivesse tido nenhum desses problemas, Uau, né? isso é muito verdade, Grazi. Você sabe que eu tenho uma preocupação imensa porque eu falo nas redes, parecer que eu tô acima de alguma outra mulher que está com uma dificuldade quando chega a mim. Eu tenho muito essa preocupação de deixar claro que é a mesma coisa que ela passa, só não é literalmente a mesma coisa, porque, como eu disse, eu ainda não tenho filhos, então esse não é o meu lugar, mas eu passo pelas mesmas dificuldades que vocês. E é só o fato de eu ter tido olhos de ver algumas soluções possíveis, é que eu tô aqui falando. E a mesma coisa elas vão fazer para outras pessoas. É assim que o mundo gira, né? É assim que a vida acontece. Gente, e é assim que os negócios mais lucrativos nascem. Aquilo é tão forte para mim, aquilo é tão impactante para mim, aquilo mudou tanto a minha vida que eu tenho paixão suficiente, aquilo ativa um chamado dentro de mim. Não é por acaso, porque nenhuma dificuldade é por acaso, eu tenho certeza disso. Aquilo ativa um chamado em mim e aquilo me dá força o suficiente para eu persistir. Porque uma outra coisa é depois que a gente consegue resolver os nós, desembaraçar as raízes, como eu digo, a gente vai precisar de muita força de ação para continuar regando, semeando, capinando, afofando e adubando aquela terra. Isso daí é um trabalho contínuo. Então, se a gente também faz uma coisa que não foi ativado pelo chamado, vê se isso faz sentido, Grazi. Quantas coisas talvez você tenha tentado fazer antes de fazer mesmo aquilo que ardia no seu coração? Perde força. Às vezes nem dá certo, por mais que você trabalhe. Então, Ingrid, não sei qual é o seu nome, depois vou até aqui. Apesar que eu não estou conseguindo ler os comentários. Ingrid, ela falou? Olha com carinho, porque além de você resolver, é bem isso que a Grazi falou. Você pode ajudar muitas outras mães que se sentem assim. Isso é muito forte, né? E assim, eu sou mãe também, tenho 2 filhos. E eu fui mãe muito nova, mãe do meu primeiro filho com 17 anos. Recente já fez 17 anos. E para Uau! mim foi um desafio muito grande também. Ao mesmo tempo eu empreendia e eu sou empreendedora há muito tempo também. Mas eu me perdia muito nisso, realmente. É por não entender o meu papel, por não entender que existem fases da vida, Ingrid. Existem momentos que a gente precisa focar no desenvolvimento, ali, entregar amor no desenvolvimento do nosso filho e fazer a diferença ali. Ali você está florescendo. Existem outras fases que você vai focar um pouco mais em outra coisa e assim você vai ajustando. Mas a gente não precisa ser perfeito em tudo. O nosso poder não é em ser perfeita ou em ser a melhor. O nosso poder está em ser nós mesmas e a gente vai corrigindo a rota o tempo todo. Eu preciso melhorar aqui, eu vou melhorar aqui, eu vou corrigir a rota. E eu não tinha essa clareza. Então, eu sempre me achava inferior, me achava incapaz, e sei lá, até hoje eu fico pensando, como não tem como, meu Deus do céu, sem ter ninguém perto para me ajudar. Mas Deus, ele nos capacita, sabe? Se a gente busca em Deus, ele nos capacita, ele nos orienta, a gente vai buscando as informações do seu dia. E a gente vai evoluindo, vai aprendendo. Mas uma coisa que eu entendi, me trouxe muita clareza, é que eu posso florescer, vamos dizer assim, sem eu precisar ter que dar conta de tudo, ser a Mulher Maravilha. Eu entendi, pega essa, gente. Você é maravilhosa, mas não é a Mulher Maravilha. Você tem superpoderes, mas não precisa fazer tudo. É Tudo ao isso. mesmo tempo. Essa permissão dá uma paz, né, no coração. A gente dá até vontade de descansar assim na cadeira. Porque é bem isso mesmo. E assim,
essa live, eu entendo, agora eu entendi, o poder dessa live talvez fosse chegar no centro dessa permissão. Da gente como mulheres se fortalecer, porque mulheres florescem em meio a mulheres, isso também é uma chave importante. Quando a gente permite que outras mulheres sejam livres para prosperar, para florescer, é a mesma medida de liberdade que a gente dá. Então, reparem só, se você não está se sentindo oprimida, assim, pesada pela falta de aprovação das pessoas, mas sem perceber, você também não entrou num padrão de criticar também as outras pessoas. E aí é um ciclo vicioso mesmo. A gente não precisa quebrar o padrão. E o padrão sempre é quebrado pelo nosso olhar interno. Nunca é esperando que o outro mude. Inclusive, o outro muda depois que você muda o olhar. Tem uma ordem aí. Não dá pra gente esperar que seja inversa, né? Mas muito esse papo, eu acho que ele é um dos papos mais florescedores mesmo que tem. Quando a gente toca na maternidade, quando a gente toca nesse tema tão sensível, né? Tão cheio de tabu também. E às vezes esse sentimento, né, de estar travada é por causa da necessidade de aprovação, porque às vezes, por causa dos olhares externos, quando eu não sei realmente quem eu sou, entendo o meu valor exato, como eu sou, às vezes eu fico tentando a aprovação, né, ter a aprovação dos outros, e às vezes eu não enxergo o meu valor. E às vezes a gente tem que, sabe, não importa o que as pessoas estão pensando, se eu tô dando o meu melhor, se eu entendo quem eu sou, e eu estou buscando evoluir dia após dia, eu preciso focar em mim. Existe uma coisa que as mulheres fazem muito, e eu já fiz isso muito, é aquela coisa de você, quando você tá focando na outra pessoa, você tá olhando para outra pessoa, e focando se preocupando com o que ela acha de você, e várias coisas, você esquece de olhar para você. E quando você não olha para você, você não floresce, você não está evoluindo, porque, tipo, o teu olhar tá lá. Eu só posso focar em uma coisa, eu não consigo, né? Eu tô focando aqui, eu tô desfocando aqui. Então, se eu parar de olhar para as pessoas e ficar me preocupando com o que eles não pensam de mim e começar a trazer o foco para mim, para dentro, não é nem pro externo, é lá para dentro, e olhar o que causa esse sentimento, quais são as emoções que estão trazendo essa turbulência para mim, né? Entender quem eu sou, ativar o máximo de mim, é você ser a sua melhor versão. Então, tem pessoas que pensam assim, eu vou ser a minha melhor versão, eu tenho que ser a melhor. Não, você não tem que ser a melhor, você tem que ser a sua melhor versão. Entende? E trazer esse equilíbrio, essa paz. E eu tenho certeza, Ingrid, que tu vai conseguir, né, buscando essa clareza, buscando isso, se precisar, conta com a gente, porque realmente é isso. Se a gente entende, tem clareza, busca ajuda, nossa, as coisas mudam. Então, ela trava o olho, né, Nath, que não consegue ver. E a Ingrid já tá vendo, né? Então, isso é muito bom, porque ela já tá vendo. Então, algo que você vê, você consegue tirar ali do meio do caminho, só que agora precisa entrar em ação para realmente tirar do caminho. Deixa eu ver aqui. Vocês acham que valor próprio é fundamental para empreender? Meu nome é Juliana. A Juliana está perguntando. Gente, eu gosto dessas perguntas, pode mandar que eu gosto. Eu adorei que já veio com o nome, né? Olha, meu nome é Juliana, já pode me chamar de Juliana. Você quer começar respondendo, Grazi? Você quer que eu responda? Pode responder, depois eu concluo. Ju, eu sou carioca, a gente tem esse hábito péssimo de encurtar e chamar todo mundo pelo apelido de cara, tá? Ju, não é só... Você perguntou se era essencial, né? Qual foi a palavra exata que ela usou? Eu queria conseguir pegar a palavra. Vocês acham que o valor próprio é fundamental para empreender? Sim. Pensa comigo. Você ter algo para vender é fundamental para você vender? O que eu vou vender? Não sei. Tem que ter, né? Tem que saber. O valor próprio é a parte invisível dessa troca. Se você não tem valor próprio, se você não tem a consciência do valor que você carrega, não tem... Do ponto de vista invisível, porque tudo isso acontece no invisível inconscientemente. Quando fala invisível, pega assim inconscientemente. Se não tem valor próprio, não tem como olhares que buscam valor encontrarem você. Tem uma frase sistêmica muito importante que eu queria deixar aí para você. Se você nunca ouviu falar nisso, deixa ela reverberar. O dinheiro segue a vida. E vender é a essência de empreender, né? Não vamos perder o foco aqui que empreender não tem a ver com fazer caridade, com mudar o mundo. Não, empreender, você muda o mundo vendendo, trocando, né? Trocando de mãos.
O valor próprio, ele é essencial para você ter força de ação para todos os dias levantar para empreender. É essencial para você saber diferenciar, por exemplo, o que tem valor para o outro. Se você não sabe o que tem valor para você, como é que você vai conseguir empatizar? Nossa, eu vou pensar nesse produto, porque esse produto vai ter valor para o outro. Você perde referência. É como se você estivesse tentando jogar tênis numa quadra de futebol. Você está fora do sistema. O sistema empreendedor, ele é todo sobre valor, todo. E aqui, a gente sabe, porque a gente está falando de ativar a semente, a gente está falando de amor, só que amor na forma de valor. Então, valor próprio, na minha cartilha, no meu glossário aqui do Invisível, é amor próprio. Então, pensa comigo, como é que você vai amar o outro através da sua venda se você não se ama através da sua autovalorização como uma mulher empreendedora, né? Veja bem, aqui eu também não estou querendo dizer que a mulher que se sente o máximo ou sabe do valor que tem, automaticamente vai conseguir vender. Acabei de responder uma caixinha dessa dos stories. Também não é isso, porque o seu negócio é sobre o outro. Então tem que ser você se ver valor e ver valor no outro na mesma medida. A questão é que tem essa ordem, né? Como a Grazi trouxe. Primeiro você, para depois transbordar para o mundo. Então, é super fundamental. E se você está tendo um problema nessa área, pela sua pergunta, eu imagino que você está se sentindo talvez sem valor, né? Eu quero primeiro te dizer que você tem um valor inestimável. Então, assim, fique em paz que eu já vejo seu valor sem nem te conhecer, só porque eu sei quem você é. Você tem um valor inestimável, só precisa ativar. Às vezes é um ajuste, um pequeno ajuste. Mas é seguro fazer esse ajuste, é seguro olhar para isso com carinho, já que é fundamental. E mais, assim, eu sempre volto para a identidade, né? Porque quando eu comecei a entender, sabe, eu tinha uma mentalidade totalmente diferente. Então, eu não tinha esse valor próprio. Eu não entendia quem eu era. Então, no meu sentido de empreender, era fazer porque eu tinha que provar para mim mesma que eu era alguma coisa. Então, quando a gente vai na raiz, a gente busca entender quem nós somos de fato, não tem como. Se você entende quem você é, você vai entender o seu valor. Porque quando nós mergulhamos ali na nossa real identidade, a gente entende o quão maravilhosa nós somos. Isso não significa perfeição, gente. Não sou perfeita, Nath, não. É ninguém que é. Mas eu sei que eu sou maravilhosa. Eu sei que Deus me criou a sua imagem e semelhança. Como que eu não tenho valor? Eu sei que Ele me teceu no ventre da minha mãe de forma maravilhosa, como eu não tenho valor? Então, quando eu entendo a minha identidade e eu busco ativar, eu entendo o meu valor. Eu começo a me encher do amor de Deus. E quando eu me encho, eu transbordo. E quando eu transbordo, eu toco a vida de outras pessoas. Eu faço a diferença na vida de outras pessoas. E é sobre isso empreender. Você vende algo, mas você entrega um valor. Você faz a diferença na vida dela com aquilo que você oferece. Mas você precisa saber quem é você. Busca essa clareza da sua real identidade. Porque eu sei o que é você se sentir perdida no mundo. Eu sei o que é você se sentir sozinha no mundo e não enxergar o seu valor. A partir do momento que eu entendi quem eu sou em Deus, eu comecei a ter resultados positivos na minha vida. Mas no momento em que eu fazia para provar para as pessoas, para provar para mim mesmo que eu era algo que nem eu tinha certeza que eu era, eu não conseguia ter resultados, porque lá dentro estava ferido, lá dentro estava machucado. E quando nós somos feridas, nós ferimos pessoas. E como que eu vou ter valor na vida das pessoas se eu estou ferida, se eu estou machucada, se eu estou quebrada, como muitas mulheres estão? Então, a cura para tudo isso é o que a Rafa está falando aí, ativar a identidade. Quando você ativa a identidade, porque uma pessoa que está com a identidade bloqueada, ela está desconectada do Criador. Porque quando você está conectada com o Criador, você sabe quem você é, você ativa a sua identidade. Aí, minha linda, você ativa o seu valor, você sabe quem você entende que você é maravilhosa. Pode alguém vir e dizer, olha, isso, falar várias coisas pra você, você não vai mais se importar. Por quê? Porque você sabe, você tem certeza, concretude da sua identidade, do seu valor. E é isso, influencia sim. Tudo isso pra falar que influencia sim no empreender, né? Nossa, é muito lindo te ouvir, assim, foi super ativador agora. Você falou, quando você ativa a verdadeira identidade, o que as pessoas falam perde a importância, né? Eu lembrei de uma brincadeira que a gente faz aqui com as mentoradas, que a gente fica meio que com teflon. Nada gruda. E é bem isso, assim, que a gente precisa ter mesmo, né? Porque
As pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem, elas são responsáveis pela vida delas, pelo lugar que elas ocupam. Agora, tomar é nosso posicionamento intencional. Então, quando você fala ativar a semente, é isso. Tomar o lugar que você tem em Deus. Tomar o que Ele disse que você é. Não é automático. A gente acha que é. A gente acha que um dia ter ouvido que todo mundo é filho de Deus era, mas não é verdade. Não é automático. A gente precisa realmente ativar isso e se responsabilizar pelo que precisa ser feito para a gente viver nesse lugar, né? Mas é muito... Não só dar mais frutos, Grazi, como é 100 vezes mais. Porque fruto, tem gente que sem identidade ativada que tem. Mas é 100 vezes mais. Então, assim, dá muito ROI, eu brinco, dá muito retorno você investir em ativar a sua identidade. E assim, tem pessoas que vão buscar no empreendedorismo, né? E acha que empreender é como eu falei, é o fazer, é tudo investir e tal, é fazer. Mas você tem que empreender em você mesma, na tua mentalidade, no teu relacionamento com Deus, no teu tempo que você vai buscar para estudar, para receber mais de Deus. E é como a Nath falou, é uma construção, eu preciso ter intencionalmente. Primeiro eu tenho que entender, eu preciso ativar essa identidade. Agora, intencionalmente, eu busco em Deus. Porque assim, ó, não, a gente não tá falando aqui de religião, mas é impossível eu falar de identidade sem eu ter um relacionamento com o Criador. Porque se ele me criou e foi ele que me teceu no ventre da minha mãe, eu não tenho como. Se eu estou desconecta do Criador, se eu não tenho isso, eu não estou vivendo, ativando a identidade. Então é preciso. E não é nada de, agora eu vou virar a perfeita, isso. Não, não é nada disso. É coisa simples. É você dobrar o joelho e falar com Deus e pedir para ele encher você do amor dele para que você transborde também na vida de outras pessoas. E assim, é algo que é tão transformador, porque à medida que você vai se relacionando com Deus, com o Criador, ele vai te enchendo e você vai se engordando de forma natural, não é cansativo, não é pesado, é natural. Por quê? Porque você não está buscando agradar as pessoas, você não está buscando fazer para ser, você está buscando se relacionar com o Criador e vai crescendo, é que nem um copo, né? Se eu vou encher aqui meu copo, ele vai encher quando ele não faz, ele transborda. E é isso que acontece na vida de mulheres com a identidade ativada. É isso. Ai, que bom poder falar sobre isso abertamente, né, Gente, eu Laia? amo falar de identidade, eu amo isso, assim, sabe? Brilha meus olhos, porque, como eu falei, eu sei o que é você não saber quem você é e achar que tá sozinha no mundo. Porque quando você não sabe quem você é, parece que nada à tua volta vai, sabe, te preencher. Tu vai buscar em várias coisas, tu vai buscar fazer várias coisas para tentar ser algo, mas na verdade não é preciso fazer para ser. Não Quando você faz a partir de quem você é, aí é mais fluida, é mais tranquila, é mais leve, né? E tem garantias, assim, eu não sei se a gente está todo mundo preparado para essa conversa, mas, por exemplo, empreender é assumir muito risco, né, gente? A gente empreende sem saber se vai dar certo, faz um lançamento sem saber se vai dar certo, faz uma abordagem de venda, a gente não sabe se vai dar certo. Mas nesse lugar, que é justamente o que eu chamo de posicionamento infalível, você tem garantia. Você já pensou, gente, viver com garantias? Com garantias de que se você souber quem você é, tudo vai te ir bem, que você vai ter paz, vai ter prosperidade, que você vai ter uma paz que mesmo com o mundo caindo, ninguém vai entender. Você vai viver como se você realmente vivesse em outro tamanho de régua de valor. Te eleva muito, né? E não é estar acima das pessoas, pelo contrário. Aí é que você consegue olhar as pessoas nos olhos, pelo que elas são, consegue de fato se conectar. Então, na nossa cabeça, às vezes não faz muito sentido. Mas isso que a Grazi trouxe é perfeito. Eu também sei como foi viver sem saber quem eu era. E também sei como é viver sabendo quem eu sou. E assim, isso daqui realmente não era vida. Eu achava que era, mas não era. Né? Então a gente não tem mesmo como muito fugir desse assunto, Grazi. A gente vai sempre responder voltando para esse lugar. Mas desse lugar, todas as outras coisas florescem. Isso é um fato, né? Quando você ativa a identidade, você ativa uma mãe, você ativa uma esposa, você ativa a empresária, você ativa todas as áreas da sua vida, porque quando você entende o seu valor de fato, você vai buscar estar congruente com ele, né? Então você vai querer crescer, você vai querer buscar evoluir como mãe. Eu entendo que quando eu ativei, quando eu entendi quem eu sou, eu
algumas coisas da minha vida não estavam congruentes, né? E eu disse assim, poxa, isso não é congruente com quem eu sou. Se eu sou tão valiosa, se eu sou tão incrível como Deus diz que eu sou, por que que eu tô vivendo essa vida? Não é congruente com aquilo que Deus diz pra mim. Então, aí eu busco, aí eu vou botando mais energia, eu vou ativar, isso é ativar, né? Energia, vai lá, ativa. E aí eu começo a evoluir cada vez mais. Mas entende? É no jeito certo, sabe? A partir vem de dentro pra fora. Então, eu começo a entender, opa, peraí, isso aqui não é congruente. Ah, o meu relacionamento aqui não tá legal, peraí, então como que eu posso melhorar? Como eu posso ativar ainda mais quem eu sou? Como eu posso ser a melhor versão de mim mesma para ser a melhor esposa, para ser a melhor mãe? Perfeita? Não. Às vezes quando eu falo assim, as pessoas pensam que eu tô falando de perfeição. Não, não é perfeição, mas é a melhor que eu posso ser naquele momento, entendeu? E aí eu vou buscando isso. Oi, Eu Dai, falo bem-vinda. tem muito a ver com a gente se sentir bem na nossa própria pele, né? Troca a perfeição por eu tô bem na minha própria pele. Quantas de nós podem dizer que se sentiram bem na própria pele da hora que acordou até agora? Em algum momento você pode ter se sentido mal na sua pele. Mas isso é só Sim, para mostrar que isso pertence e você tem um lugar para onde voltar, né? Tem uma referência de lugar para onde voltar. Isso é muito importante. Você vê, não é nem um caminho linear, né, Grazi? Essa coisa de, tive minha identidade, pronto, check, posso ir para Bali agora tirar férias. Não tem mais trabalho nenhum para fazer. Não é sobre isso. É todo dia uma renovação de votos, igual ao seu casamento. É todo dia uma comunicação aberta, igual no seu casamento. É uma aliança, igualzinho, né? É todo dia um investimento ali de tempo, energia, recursos. Só que a gente está tão acostumada a esperar ter para fazer. Eu vou fazer isso sim que elas estão falando quando eu tiver tempo. Então deixa os filhos crescerem. Eu vou fazer isso quando eu tiver grana para investir em não sei o quê. A gente bota essas condições, só que a gente está justamente buscando um amor incondicional. Então não tem condição para chegar. É chegar do jeito que tá, chegar na TPM, é chegar chorando, é chegar chateada, é chegar com raiva, é chegar brigando com Deus que seja. Mas é chegar, porque o lugar é o único lugar onde a semente vai enraizar, vai crescer, vai germinar, vai florescer. E esse é o único lugar que a gente tem vida de verdade, né? É, muito bom. E você falou uma coisa muito importante. Eu acredito assim, ó, que mesmo nós que já buscamos, já tivemos a identidade, já entendemos que nós somos, existem momentos que a gente acorda se sentindo mal. Existem momentos que, tipo, se tudo. Por isso a intencionalidade. Uma vez que eu entendo que eu sou, e às vezes naquele momento que eu não estou me sentindo mal, porque também existem os diálogos internos. Existem coisas negativas que acontecem à minha volta que vão tentar me influenciar a ser aquela antiga Grazi. Só que quando eu sou intencional, tem uma palavra, né, na Bíblia que fala assim, ó, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu sou intencional, eu sei quem eu sou, naqueles momentos desafiadores, eu posso, gente, eu vou deslizar, eu deslizo, de vez em quando eu deslizo. Só que nesse momento eu, peraí, isso é congruente com quem eu sou? Eu tô fazendo jus da mulher que Deus criou? Então, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou me lembrar do que a palavra de Deus me diz, não do que fulano me diz, não do que o vizinho me diz, que a vizinha me diz, que fulano... Não, eu vou me lembrar do que a palavra de Deus me diz. Eu vou alimentar os meus pensamentos do que a palavra de Deus me diz. Eu vou buscar de forma intencional alimentar a minha alma com a palavra de Deus, me relacionando com Ele. E aí sim eu vou estar ativada todos os dias. Agora, se eu ativar uma vez, como a Nath falou, vou lá, ativo, beleza, animal, eu sou incrível. Aí no outro dia, vem o desafio, não sou incrível nada. Eu preciso ser intencional. Então, peraí, o que está me levando desse pensamento? Às vezes pode vir um pensamento. Eu costumo dizer que os pensamentos são como pássaros que voam. Eu escolho se eu vou deixar ele pousar ou não. Eu posso enxotar, não, peraí, esse pensamento é meu ou vem de fora? Sai, enxota lá. Ou eu vou deixar ele pousar, não, eu decido trazer a memória que me traz esperança. E aqueles pensamentos negativos que querem dizer algo que eu não sou de fato, eu vou enxotar e vou acreditar no que Deus diz pra mim. E aí, só um parênteses que eu senti de compartilhar, me vulnerabilizando aqui, abrindo meu coração, meninas. E aqui estamos entre amigas, né, companheiras de jornada. Hoje esse foi um dia para mim desafiador. E não foi porque aconteceu alguma coisa externa, é porque é o dia 20 do meu ciclo menstrual. O que acontece com as mulheres adultas de hoje? Bom, 20 do ciclo menstrual, para quem não sabe, é plena TPM.
Então, o que acontece? A gente ativa a identidade, se toma esse lugar de filha, amada, mulher que Deus criou, mas esquece que na condição de mulher veio o ciclo menstrual. E a gente rejeita essa parte. A gente quer brigar com os hormônios, a gente quer brigar. Você vê, não é uma influência externa. Ninguém me semeou coisas aqui, mas eu tô numa condição do meu corpo que eu tô mais acelerada, eu tô mais introspectiva, mas porque me falaram que eu tinha que ser sempre fazedora, sempre extrovertida, sempre seja lá o que for, eu brigo com isso, ao invés de só dar lugar na TPM, para quem não sabe. Nossa, e deixar, porque tem tantos benefícios na TPM, eu ensino isso também. Tem um programinha, desde que eu descobri isso mudou minha vida, eu criei até 2 presentes para as mulheres, porque isso é mais chamado do que trabalho para mim. Que é as nossas frequências de onda, quando a gente está assim, cheia de progesterona na TPM, com o corpo dolorido e tal, a gente fica mais aérea, mas esse mais aérea já está comprovado aí, Grazi, para a mulherada que gosta de neurociência, desenvolvimento pessoal, a gente entra numa frequência de onda mais propícia para ouvir a voz de Deus. Então, na verdade, se eu parar de brigar porque eu tô lenta, me cobrar coisas que meu corpo não tem como dar na máxima potência, mas que daqui a uns dias vai dar, e só me entregar para, beleza, Deus, me ajuda a entender aí quão valiosa eu sou, porque eu não tô conseguindo ver. Mulher, você vai escutar mais do que em qualquer outro período. Então, assim, até isso o autoconhecimento traz pra gente estratégias. Eu não sabia, foi bom saber, aprendi aqui. Não é? E isso é muito real. Quando eu descobri isso, Grazi, mudou tanto a minha vida, porque eu era daquelas mulheres, quando não tinha identidade ativada, que a TPM era aquele momento que eu falava mal. Só que olha o que a gente está fazendo inconscientemente, falando mal de ser mulher, achando ruim ser mulher, se rejeitando a condição que Deus escolheu para a gente estar aqui. Eu sempre falo, seu corpo, sua vida, tudo que faz você ser uma mulher é perfeito para o seu chamado. Não tem nada fora do lugar. E essa exclusão dessa condição de ser mulher gera uma compensação. Que compensação é essa? Normalmente são vícios emocionais, compulsões. Então a gente está aqui enraizada numa vida que não faz a gente se sentir bem na própria pele e não sabe por quê. E aí eu falo de ciclo menstrual, tem mulher que fala assim, mas aí já é demais. TPM eu não acredito que pode ser boa. Isso. Hoje vamos aceitar essa realidade. Quem aceitar essa realidade, bota aqui, ó. Eu vou experimentar no meu próximo ciclo falar com Deus na TPM. E, gente, é muito lindo mesmo o que acontece. Mas como eu falo, é infalível. Mas para quem experimenta. Para quem só ouve falar, não funciona. Tem que experimentar. Então, vai lá, vai na fé. Você tem que se permitir, né? São coisas que a gente ouve falar e se a gente não se permitir, a gente vai ficar só no ouvir falar. Eu lembro que quando eu fiz algumas, né, algumas formações e quando eu estava estudando, algumas coisas eu nunca tinha vivenciado, né? Eu ficava meio assim, eu vou experimentar sempre ver se realmente é. E é de fato, quando você experimenta, você consegue ver na pele o que é você ter essa experiência, né? E é incrível. E pra gente finalizar a live, já vou passar pra ti, Nath. É engraçado, né? Você falou que só entrega pra Deus, só, né? Conversa com Ele. E Deus, ele é diferente das pessoas. A gente, às vezes, quer comparar Deus com as pessoas. As pessoas, quando tem algo que está quebrado, se eu tenho essa taça aqui e ela estiver quebrada, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora, eu não quero nada quebrado. Deus não. Deus, ele conserta. Deus, ele tá ali, assim, ó, esperando. Filha, vem cá. Vem que eu quero conversar contigo, eu quero consertar, eu quero curar essa ferida, eu quero curar a tua alma, eu tô aqui pra ti. Só que às vezes nós se afastamos de Deus por causa de um problema, como você mencionou, e, não, hoje eu não tô, hoje eu não tô afim. Mas quando é nesse momento que a gente precisa chegar mais, é porque ele tá ali. Ele não é igual às pessoas que nos rejeitam por causa de uma ferida, por causa de algo que está quebrado. Deus, ele nos aceita, ele nos ama e ele nos diz, filha, eu estou aqui. E o mesmo Deus que nos criou e nos teceu lá no ventre da nossa mãe é aquele que está ali para curar qualquer ferida que surgir no meio do caminho. É só a gente ir até ele. Só que às vezes a gente faz igual a Pedro. Eu me lembro de uma história aqui pra gente concluir. Pedro, quando
estava lá com os discípulos no barco, teve uma tempestade no meio da madrugada muito forte, os discípulos estavam aterrorizados, o que a Bíblia fala? A ponto de quando vê Jesus achar que é um fantasma. Olha o nível, né, do medo deles. Só que quando Jesus disse assim, ó, calma, sou eu. Pedro disse, mestre, se és tu, então permita que eu vá até você. E aí Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Só que no momento que ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Mas tem um momento na história que Pedro afunda. Por quê? Porque ele olha para a tempestade. Eu fico imaginando, né, Pedro ali passeando, olhando para Jesus, indo em direção a ele, daqui a pouco, meu Deus, que onda, que vento. E vem aquele relâmpago assim, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. E aí olha para a tempestade e afunda. Só que mesmo Pedro, um homem de pouca fé, afundar, Jesus estende a mão para Pedro. Homem de pouca fé, por que tu teme? Eu tô aqui, por que tu tá temendo se eu estou aqui? E às vezes a gente tá desse jeito, a gente tá olhando para a tempestade, esquecendo que junto na tempestade existe um Deus que estende a mão e ele não quer simplesmente nos julgar, dizer que nós somos isso ou aquilo, assim como as pessoas fazem. Deus, ele quer nos curar, ele quer estender a mão para que a gente pare de olhar para as circunstâncias e olhe para ele com fé. Isso a gente precisa de fé para continuar com o olhar fixo em Jesus, entendendo sempre quem nós somos e nos relacionando com ele. Nath, finaliza aí, faz a tua conclusão, porque senão a gente vai falar até as 9 da noite. Meu Deus! Mas o que concluir depois dessa história? Não tem como. Eu só vou te dizer que seu olhar determina tudo. É uma frase sistêmica. Para onde você olha, para onde você está indo, né? Então, assim, é isso, gente. Eu sei que é muita coisa, assim... Às vezes, quando a gente não está bem, a gente escuta e não acredita. Mas se alguma palavra, alguma frase tocou você, toma como verdade, porque é uma semente que você pega e vai brotar. De repente, amanhã de manhã você já acorda com uma disposição diferente, não vai nem associar que foi o que você ouviu aqui. Mas é infalível. A semente certa, ela sempre vai dar o fruto certo. Não foi a gente que criou. Por isso que não é falho, né? Então, sobre isso, sobre posicionamento, eu queria só contar, Grazi, se você me permitir, que amanhã, no meu perfil, eu vou fazer uma live inaugurando um posicionamento novo. E aí, quem quer empreender, tem vergonha de aparecer, ou tem vergonha, por exemplo, tem medo de errar, quem tem medo de errar, me vê lá falando, o tema da live é Te Ensinei Tudo Errado. Eu empreendo há 6 anos. E eu comecei um posicionamento novo agora nas redes, não na vida, né, mas nas redes. E amanhã eu vou explicar isso. Imagina o que você aparecer e botar, além de botar a cara, além de florescer nesse sentido, falar assim, então, desculpa aí, eu não sou perfeita e agora eu tenho algo melhor ainda para te dar. E olha que eu tô falando de um lugar de já ter transformado mais de 500 vidas. Então, assim, resultados não são garantia de ativação de identidade. Cuidado também para você não estar olhando para o resultado como a tempestade. Às vezes a gente olha para o número, para o resultado, para o dinheiro, para o faturamento, para a aparência do casamento e também está achando que isso é o que a gente tem que buscar, e não é. Então, eu queria convidar todas vocês que estiverem assistindo a gente aqui. Amanhã, às 20 horas, eu vou fazer essa live lá no meu perfil. Vai ser uma honra te receber. E, óbvio, Grazi, quem tiver alguma pergunta, quiser perguntar sobre algo mais específico, de repente ficou com vergonha aqui, estou totalmente disponível no DM também, lá no direct. Fica à vontade. Eu amo trocar um áudio, então já fica sabendo. Show de bola. Muito bem, Nath. Muito obrigada pela tua contribuição. Tenho certeza que, né, esse bate-papo de hoje, né, que veio recheado de um conteúdo transformador. Olha, se eu fosse vocês que estão assistindo aí, pega isso, leva para a vida, porque realmente é algo, às vezes a gente espera algo extraordinário, não, vamos esperar algo extraordinário acontecer. O extraordinário está no simples. Nós falamos coisas aqui profundas. Vai ficar salvo no meu perfil essa live. Quem chegou agora no final, vai lá depois e dá uma olhada na live, assiste, anota e coloque em prática. Porque a transformação ela vem a partir da ação. Coloque em prática. Porque às vezes a gente se engana, né? Mas quando nós mudamos aqui dentro, de dentro para fora, tudo muda. Então, se está com dificuldade lá na empresa, na família, vai mudar, mas precisa ser de dentro para fora. Então, assiste novamente, vai lá, anota, e se precisar, fala com a Nath, ela se disponibilizou aqui, fala lá no direct, pode me chamar também, eu também vou me colocar à disposição, porque o nosso objetivo aqui é florescer, nós queremos que você floresça também
né? Então, gratidão, Nath, pela tua participação. Gratidão vocês que estiveram aqui conosco, né? Beijo no coração de vocês. E todas as quartas a gente tem live aqui às 18 horas. Quem não me segue ainda, né? Que veio do perfil da Nath, segue lá para acompanhar os conteúdos. E quem não segue a Nath ainda, vai lá e segue também para acompanhar esse novo posicionamento dela, que tá incrível. Ó, eu sofro muito porque não tenho muitos resultados. Os nossos resultados não são o que nos define, Ave. Às vezes a gente precisa ajustar, afinar algo para poder melhorar os resultados, mas às vezes a gente pensa que os resultados externos são o que nos definem, não é isso. Busca ativar a identidade que os resultados vão mudar, eu tenho certeza disso. Tá bom? Qualquer coisa, te chama lá em direct, fica à disposição. Beijo, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.